Tudo bom? É, Vou falar hoje um pouco de projetos paisagísticos. É, Tem a parte prática e que tem um vídeo separado e aqui alguns conceitos a serem utilizados em projetos paisagísticos que devem ser entendidos por vocês. Muitas vezes eles são conceitos meio abstratos, mas é interessante o entendimento desses elementos de comunicação do jardim. O que são eles? Então, eles são elementos para trabalhar os sentimentos e estabelecer processo de comunicação. Então, o paisagista deve utilizar alguns elementos básicos de comunicação visual para se fazer entender, né? Para o seu projeto transmitir sentimentos. Por exemplo, linha, formas, texturas, cores, movimentos e sons. Então, são os elementos de comunicação do jardim. Quando você pensa em linha, então a linha ela é um traçado com auxílio de uma régua, uma mão livre. Isso é uma linha. Trata-se então de um traço contínuo com uma só dimensão, no caso o comprimento, e dependendo da maneira que ela for desenhada, pode ser classificado como reta, curva ou mista. Bom, dentro da paisagem, então, a linha ela pode ser alcançada através de uma fileira de árvores, contorno de uma serra, superfície de lagos, etc. Nesse caso, a linha é o desenho do contorno do objeto que estão no jardim. Então, árvore, banco, pérgola e etc. Suas linhas internas ou grandes planos. Quando você pensa, não sei se vocês já viram alguns relatos do Niemeyer e tal. Basicamente, os principais projetos dele, ele lá faziam as linhas, desenhando, por exemplo, as serras de Minas, e aí depois a equipe dele ia lá e transformava aqueles rabiscos em, em, em um desenho, né? Em uma construção. Mas bom, aqui mostrando então a presença da verticalidade, isso aqui no Jardim Botânico do Rio, e aqui linhas retas fechando todo. E engraçado, pessoal, não lembro qual jardim da França, que essa questão das árvores, elas não foram colocadas exatamente em linha. Porque o que acontece? Quando você coloca em linha, você tem essa perceptiva de afunilamento. O que eles fizeram? Justamente o contrário. Eles colocaram aberto para que essa perspectiva de afunilamento criasse um visual de linha. Então as árvores pareciam estar na linha, mas na verdade elas estavam abrindo, né? Então a linha do canteiro aqui dando uma dinamicidade, né? A linha das pedras. Então alguns elementos da paisagem têm conotação para serem lidos como linha. Horizontalidade, linhas horizontais podem ser percebidas, por exemplo, no mar, plantações agrícolas, gramados. Verticalidade, em troncos, palmeira, edifícios e etc. Então, esses elementos somado e eles colocados, por exemplo, para gerar harmonia. Depois eu vou falar um pouco desses conceitos. Não adianta, por exemplo, uma árvore muito alta e fina, muito horizontal, compondo a paisagem com a casa baixa. Ela teria que ser uma casa maior. Exemplo aqui, Planalto Verde, né? Na divisa ali de Montevidéu, um plano. Aqui mostrando a linha, a vertical, horizontal, vertical, isso é feito na paisagem.
questão de linhas geometrizadas, linhas orgânicas, então linhas não naturais, linhas naturais. Exemplos de tipos de linha, né? Vertical, horizontal e o que ela teoricamente passa. Horizontal, calma, verticalidade, nobreza, inspiração. Curvilínea, feminino, suave. Linhas fluidas, brutais, rugosas, instáveis, crescente e decrescente. Ativas, efusivas, sólidas, estáveis, dinâmicas, fixando num ponto focal, né? Estática, caótica, otimista, concentração no único ponto, paralelismo. Então, diferentes linhas sendo empregadas num jardim. Deprimido e pessimista. Pensando nisso aqui, ó, uma linha. Quando você olha, pense, por exemplo, no chorão. O chorão ele tem suas folhas caídas, então o emprego da linha, do formato de uma árvore no conceito de linha, por exemplo. Indireta, excitação do nervosismo, divergência, divisão. Por exemplo, aqui, divisão pode ser muito trabalhado, por exemplo, num canteiro, numa praça. O próprio traçado da praça. Então, dependendo da maneira como encontram no jardim, as linhas passam a ser observadas de várias sensações. Passa ao observador várias sensações, né? A horizontalidade transmite sensação de segurança, evoca o chão que pisamos. São linhas passivas, calmas, sua direção normal é da esquerda para a direita. Isso é a tendência de olhada, gente. Se vocês pararem e perceberem, se vocês forem olhar alguma paisagem, então para e olha um canteiro qualquer na casa de vocês. A tendência natural mais comum é que se observe da esquerda para a direita. Mas nada impede, por exemplo, que você coloque algum elemento muito chamativo do lado direito, que isso vai se inverter, porque você vai chamar o foco para o lado direito. Então, mas normalmente da esquerda para a direita. Também pode evocar descanso, sono, dependendo de quem perceber. Então, linhas horizontais. Já linhas verticais inspira estabilidade. Direção normalmente é ascendente, então de baixo para cima. Evoca vida, espiritualidade, magnificência. Todas as outras linhas carregam maior dinamismo visual e são menos estáveis. Então, pensando nisso. Aqui mostrando, por exemplo, uma linha de palmeiras. E pensando na composição da paisagem, essa casa tem o pé direito alto, essa palmeira ela se adapta bem a essa paisagem. Se fosse uma casa baixa, não teria essa mesma harmonia. Depois eu vou entrar num vídeo mostrando isso. Na hora que eu falar de harmonia, eu vou tentar entrar no Google Earth, mostrar algumas coisas. Linha sinuosa, por exemplo, piscina, canteiros, podem ser sinuosos. Então, resumidamente, linhas horizontais transmitem calma, paz, descanso. Verticais, ascensão, grandiosidade, estabilidade, força. E curvas, graça, movimento, dinamismo, principalmente a confecção do jardim, né? Como a gente viu aqueles jardins da antiguidade lá, os jardins da história. Você vê que quando você quer um dinamismo da paisagem, você usa traçados curvilíneos. Quando você quer
algo grandioso e tal, você usa linhas horizontais e verticais. Então, no paisagismo, estudar linhas serve para fazer a divisão dos espaços de acordo com as funções de cada ambiente que se deseja introduzir no jardim.